Em nossas vidas, barreiras se levantam para nos impedir de sermos quem Deus nos fez para ser. E quando essas barreiras se levantam, nossa identidade ela é desconstruída. Hoje eu quero falar sobre um encontro que quebra essas barreiras e reconstrói a nossa identidade. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é o terceiro vídeo da série Restaurando a Identidade. Eu tenho falado sobre isso porque percebi que no decorrer dessa pandemia, dessa crise, muitos de nós perderam a sua identidade, perderam o foco de quem são, não sabem para onde ir e o que fazer agora. Claro, vivemos num tempo de incertezas, mas nós precisamos falar sobre isso, precisamos restaurar a nossa identidade. E sozinho nós não vamos conseguir. Somente nos encontros com Jesus, e essa é a proposta desses vídeos aqui no YouTube. Te peço que me siga também lá no Instagram, vou colocar o link aqui embaixo, para que você possa acompanhar as minhas postagens sobre isso. São outros conteúdos, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixe o seu like e um comentário. Isso nos ajuda muito a ter visualização, a engajar o canal. A vida acontece e quando menos percebemos, barreiras são levantadas que nos impedem de enxergar além os nossos propósitos, a nossa identidade. E questões sempre vão se levantar em tempos, ter questões do tipo, quem somos, o que eu estou fazendo nessa terra, qual é o meu propósito? E a gente termina se perdendo em meio às dinâmicas da vida. Quando menos percebemos, estamos fazendo não aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas simplesmente fazendo o que os outros dizem que devemos fazer. Por quê? Porque não sabemos quem somos. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei como viver. E quando eu não sei como viver, eu vivo de qualquer jeito. E quando eu vivo de qualquer jeito, eu não tenho propósito. Como diz o ditado, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O texto que eu quero usar está em João 4. É o momento em que Jesus está saindo da Judéia e indo para a Galileia. E lá ele tem que passar por Samaria, entra na cidade de Sicar, senta num lugar chamado Poço de Jacó ao meio-dia. E ali ele encontra uma mulher que está indo buscar água. Desse encontro, Jesus inicia um diálogo provocativo que leva a essa mulher, que está com a sua identidade totalmente desconstruída, a se reencontrar em Deus através de Jesus e ir em direção aos seus propósitos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O Pai está nele, então precisamos estar nele para sabermos a nossa identidade e os nossos propósitos. Assim que essa mulher chega no poço, ela dá de cara com Jesus e Jesus diz para ela, dá-me algo para beber, eu estou com sede. Então ela se assusta, por quê? Porque um homem judeu falando com uma mulher samaritana, que coisa absurda é essa? Devemos entender nesse momento que judeus e samaritanos não se davam bem já há muito tempo. Pela tradição, não tem por que um homem judeu falar com uma mulher samaritana. Só que Jesus veio quebrar essa barreira. Inclusive na parábola do bom samaritano, onde um judeu está quase morrendo, porque foi assaltado, espancado, passam por ele dois judeus religiosos e não param, não ajudam, e um samaritano é quem ajuda. Jesus começa então a quebrar barreiras, e quando ele encontra essa mulher, há uma barreira, a primeira barreira a ser quebrada na vida dela, é a tradição. A tradição é uma barreira que se levanta na vida de muitos. A tradição, ela nos emburrece, ela nos trava. Somos impedidos muitas das vezes de avançar, de ter a mente renovada por conta da tradição. E o apóstolo Paulo vai dizer que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, devemos ter a mente renovada, isto é, uma metanoia. Metanoia é uma mudança total de direção na mente. E assim nós podemos mudar também a direção da nossa vida. Muitas pessoas deixam de ser quem Deus as fez para ser, justamente porque vivem uma tradição. Porém, nós precisamos quebrar com tradições. Tradições geram sofismas. Aquele tipo de pessoas que dizem eu sou assim, eu nasci assim, todo mundo da minha família é assim, não posso deixar de ser. Quando Jesus vem justamente quebrar a tradição.
A tradição nos impede de beber da água viva. Ao pedir água para essa mulher, a mulher se assusta e levanta a primeira barreira. Como é que pode você, um judeu, falar com uma mulher samaritana? E ele vai dizer, se tu conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo a água, você me pediria essa água. Entendam? A tradição nos impede de beber a água que Jesus tem para nós. Jesus veio nos dar vida com abundância e essa barreira nos impede. Pessoas que acham que por nascer pobre tem que ser pobre, tem que viver pobre. Não estou dizendo que pobreza seja um defeito do ser humano, mas é uma consequência dessas barreiras que se levantam. Eu não acredito que nenhum ser humano nasceu para viver na miséria, mas essas barreiras já são muito antigas e muita gente se beneficia disso. Jesus veio para quebrar tradições e sofismas. O diálogo continua e Jesus sempre provocativo no que ele diz, se você me conhecesse o dom de Deus, você me pediria dessa água. Então mais uma barreira aí se levanta. Jesus está dizendo que eu vou te dar água viva, isto é, uma água da fonte. E ela está dizendo, mas como você vai pegar isso? Não estou vendo balde, nem corda contigo, e a água da fonte é muito lá no fundo. E ainda vai ressaltar, por acaso você é maior do que Jacó, que construiu esse poço, nosso pai Jacó? Ainda presa na tradição, porém se levanta mais uma barreira. Essa barreira se chama incredulidade. Incredulidade é a incapacidade de crer em alguma coisa. Muitas das vezes nós somos ensinados a não crer. Eu não creio que isso vai dar certo. Eu não creio que minha vida vai dar certo. Eu não creio que eu deva ir. Eu não creio. Eu não consigo, é muito difícil, é muito fundo, é muito alto. São medos que nos impedem de avançar. Medos que cauterizam a nossa mente. Jesus dá uma ótica espiritual da vida para essa mulher e ela só tinha uma ótica física, terrena. Muitos só creem no seu esforço pessoal e as coisas não são sempre assim. Deus vai dizer para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, é contigo o esforço, porque eu sou contigo. Então nós devemos ter o esforço na terra, porém os nossos olhos devem estar no céu. Para ela, sem a corda, sem o balde, não dava mesmo. Mas para quem crê, dá. Ser forte o tempo todo não quer dizer que você tem fé. Uma coisa, outra coisa. Lembra de Tomé? Tomé foi forte em João 11, mas em João 20 ele não teve fé. Ele estava incrédulo. O que tem feito na tua vida que está construindo barreiras de incredulidade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não acredita em si mesmo, não adianta acreditar em Deus, porque Deus acredita em você. A incredulidade nos leva a um condicionamento, a acreditar em qualquer coisa que não seja a verdadeira, de que talvez que você seja capaz, de que você pode. Incredulidade nos faz olhar apenas para o físico, para o material, para o momentâneo. E às vezes o físico nos decepciona. O momento não é bom. Então a incredulidade cada vez aumenta e nos mata aos poucos. Então a incredulidade pode se tornar, sim, num padrão da identidade do ser, sendo que esse padrão não é que Deus quer para a sua vida. Jesus continua o diálogo e vai dizer, qualquer um que beber dessa água aqui do poço vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da minha água, esse nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Nossa, daqui para outra vida, daqui para a eternidade. Sabe qual foi a resposta da mulher? Me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui buscar água ao meio-dia. O problema dela era esse. A vida não estava boa. Buscar água ao meio-dia é uma loucura. Eu moro no Rio de Janeiro, meio-dia o sol já está quente, mesmo no inverno. E o sol está lá a pino. Agora imagine uma região desértica, em Israel. Uma terceira barreira é a das necessidades momentâneas. Jesus está dando algo para a vida eterna e ela está querendo que esse algo sustente ela, supra as necessidades de agora. Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar as coisas do reino. E as coisas serão acrescentadas. Que coisas? O que é a vez de beber, de comer e de vestir. Devemos buscar as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. Não ficar focado aqui no momento. Ele cuida de nós. A terceira barreira, de que eu devo correr atrás de tudo, menos das coisas de Deus. Por causa disso, muitas pessoas que poderiam ser levantadas com grande poder para pregar o evangelho, simplesmente ficam paralisadas na vida, frustradas.
e que por mais que conquistem, por mais que bebam da água, eles só querem para matar a sede momentânea. Então cada vez mais produz, mas não sacia a sede. Não gera frutos para a vida eterna. Propósito de vida gera dor, gera dificuldade, porém gera frutos para a vida eterna. Essa barreira de achar que é o momento, é aqui e agora, não existe o depois, impedem as pessoas de viver a vida que Deus preparou para elas. Daí então, Jesus faz um pedido a essa mulher. Vá lá e chama o teu marido. Aí quebrou a mulher. Ela foi constrangida e disse, Senhor, eu não tenho marido. Ao invés de Jesus acusá-la como muitos de nós faríamos, se conhecêssemos a história da mulher, ele diz, disseste muito bem, parabéns, porque tu teve 5 e o que está agora não é teu. Nossa, a mulher fica louca. Por quê? Porque o cara olhou para a vida dela e viu que ela vivia um problema. Ele diagnosticou que ela estava indo buscar água ao meio-dia, é porque ela vivia uma vida totalmente à margem do que a sociedade ditava. Ela vivia uma vida de pecado, e pecado sim desconstrói a nossa identidade. Jesus ali ele está quebrando a 4ª barreira, a barreira do pecado. Pecado é engano, é errar o alvo, é transgredir os princípios divinos. É um conceito destrutivo do ser, que dá vazão à nossa bestialidade, à nossa animaleza. Animaleza? 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 Animalice. Somos animais. A nossa relação com o pecado é sutil, temos pecados de estimação. E Jesus veio resolver esse problema. O lance é que nós ficamos presos em pecados do passado, achando que as dificuldades que passamos hoje é consequência do pecado do passado. Por conseguinte, pecamos hoje e não conseguimos nos livrar disso no futuro. A morte de Jesus na cruz resolveu nosso problema com o pecado, os pecados passados, presentes e futuros. Nele, não é que deixamos de ser pecadores, mas não vivemos mais debaixo da acusação do pecado. E se não vivemos mais debaixo da acusação do pecado, não tem por que mais pecar. Somos tentados, mas não precisamos dar vazão a essa tentação. Geralmente, a nossa identidade é desconstruída porque essa barreira do pecado se levanta sempre. Como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu sou um pecador? O pecado nos deixa muitas das vezes à margem do caminho e Jesus quer quebrar essa barreira. Quando Jesus se apresentar para você, não levante essa barreira. Quando as oportunidades aparecerem, não levante essa barreira. Não se sinta... Sempre tem um caminhão subindo aqui. Não se sinta mal por conta do pecado. Jesus já resolveu esse problema para você. Por isso que ele vai nessa mulher e diz para ela, chama lá teu marido. Ele atiça ela. Ele faz com que ela fale do pecado dela. É reconhecer, é assumir. Essa mulher se escondia. Ela não ia pegar água às 6 da manhã, por exemplo, com as outras mulheres. Ela ia ao meio-dia, quando não tinha mais ninguém, para não ser incomodada, para fugir dos olhares. Ela era preterida, excluída, se sentia mal. Muitas das vezes nos sentimos mal, excluídos. Parece que ninguém gosta da gente, mas na verdade somos nós que nos afastamos. Por quê? Porque não conseguimos abrir mão desse pecado. Então depois disso ela vai olhá-lo como um profeta. Olha o que ela vai dizer. Vejo que és o profeta. Então essa mulher começa a abrir os olhos para a espiritualidade, começa a perceber Jesus com outros olhos, porque ele cutucou a ferida do pecado. E ela vai começar a dizer que os pais adoravam neste monte. E vocês dizem que Jerusalém vai falar de teologia com ele. Ela conhecia a teologia. Ela tinha Jacó, ela tinha Moisés, ela tinha a lei. Ela só não sabia lidar com a graça. E Jesus vai dizer, mulher, a hora vai chegar em que nem neste monte, nem em Jerusalém vão adorar o Pai. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. Mas a hora vem, e agora é, porque eu estou aqui, em que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A mulher vem com legalismo, vem com a teologia. E nem um pouco eu estou falando mal de teologia aqui, por favor, tá bom? E Jesus vem com a graça, com a adoração, com a verdade. Toda vez que nós estamos de frente com os nossos propósitos, a nossa identidade desconstruída levanta uma 5ª barreira. A barreira do legalismo.
da religiosidade. Legalismo é um condicionamento religioso que leva o homem a acreditar que vai agradar a Deus com fazeres e seus esforços e assim receber a salvação como uma recompensa. Legalismo é uma manipulação religiosa, gera faccionismo, dependência, fraqueza. Jesus começa a falar de pecado, aí ela vai mudar de assunto. Vou falar que ele é profeta, vou falar de adoração, só que aí ela se lasca, porque ela é religiosa. Ela é uma pessoa que vive no pecado, mas assim mesmo é religioso. Você conhece pessoas que não estão nem aí para o compromisso com Deus e com a igreja, mas está sempre julgando, sempre criticando? Teve gente que disse que eu prego muito bem, mas não acredita numa palavra que eu falo porque eu tenho tatuagem. Vai te catar, vai procurar o que fazer, vai viver a vida com Deus, vai gerar frutos. É uma barreira que impede a pessoa de avançar, de viver os seus propósitos. Ela vivia esse legalismo. Eu sei aonde é para adorar, porque me disseram, mas eu não sei nem o que fazer com a minha vida. Durmo com o que eu quiser, eu bagunço a minha vida, quebro todos os princípios. Eu cumpro com legalismo, mas eu quebro princípios. E a lição de Jesus é: Deus não está preso a lugares, ele transcende espaço e tempo. Legalismo nos faz discutir sobre coisas que nos afastam dos propósitos de Deus e de ter uma vida verdadeira de adoração a Ele. Existe uma promessa de Deus e um caminho a ser trilhado com Ele, porém, essa barreira do legalismo, ela sempre vai se levantar para te impedir de avançar. Então essa mulher diz: eu sei que o Messias está vindo e quando ele vier, nossa, nós vamos saber todas as coisas. Ele vai nos anunciar tudo. E Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Depois que ele fala isso com ela, ela larga o cântaro e vai à cidade. E começa a falar de Jesus. O encontro dessa mulher com Jesus simplesmente quebra barreiras e restaura a identidade dela. Restaurando a identidade, ela começa a perceber que tudo bem, eu sou pecadora, tudo bem, eu cometo erros, eu tenho legalismos, eu vivo a tradição, mas eu preciso anular tudo isso para fazer o que eu fui chamada para ser. E a mulher que era preterida, esquecida, desonrada, quando fala na cidade as pessoas dão ouvidos a ela. Por quê? Essa mulher largou o cântaro. Isso tem um simbolismo maravilhoso. O que você precisa largar para viver verdadeiramente a identidade que Deus te deu para viver? Eu quero te convidar nesse vídeo a fazer um exercício. Anota no papel quais são as barreiras que te impedem de viver a vida que Deus te deu para viver. Assim como a nossa identidade, documento, se perdermos, dá muito trabalho para tirar outra. Também dá trabalho recuperar a nossa identidade espiritual, a nossa identidade verdadeira que Deus nos fez para viver. E começa na quebra de barreiras. Como eu tenho dito, todo encontro com Jesus é uma possibilidade de restauração da sua identidade. Essa mulher se tornou uma grande evangelista. Muitos creram naquela cidade em Jesus por causa do discurso dela. Por quê? Ela deixou a sua identidade pecaminosa para lá, que o mundo dizia que ela era, e passou a ser quem Deus chamou ela para ser. Seja quem Deus te chamou para ser. Teremos mais alguns vídeos sobre restaurando a identidade. E eu espero que esse tenha te abençoado. Se ele te abençoou, pode abençoar outros. Então compartilhe com seus amigos. Até a próxima.